E tem notícia boa hoje no Manhã Total. Deixe-me levantar, né? Porque a gente vai conhecer a história de uma alagoana de 23 anos, que é a Natália Cecília. E ela foi estudar em Harvard. Vasti? Vasti? Pode vir, Vasti. Vou entrar por aqui mesmo. É assim, Vasti. Eu te vi ali e falei, vem mesmo. Fiquei com medo de passar no meio. Você já ia me abraçar, né? Gente. Eu sei, Vasti. Vamos Sinta-se abraçar aqui abraçada. virtualmente. Natália já está aqui com a gente. Isso, e a Natália, né, que é uma jovem de 23 anos, vai para Harvard, nos Estados Unidos. Conseguiu essa chance de intercâmbio aí, que é muito legal. Então, primeiramente, parabéns, Natália. Obrigada, muito obrigada. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente de como foi esse processo para você conseguir essa oportunidade, mas eu já quero dar um spoiler aqui, que a questão não é só o que ela conseguiu, mas é o que ela tem feito depois para que outras pessoas consigam a mesma coisa. Mas primeiro vamos lá, vamos conhecer essa história. Como é que você conseguiu isso? Bom dia. Bom dia. Bom, eu terminei o meu ensino médio em 2013 e depois eu fui fazer curso técnico. Eu entrei na faculdade somente em 2018, escolhi fazer Relações Internacionais, que é um curso que até hoje não existe em Alagoas. Eu sou do interior da cidade de Arapiraca e decidi que eu ia tentar a vida em Santa Catarina, vim para cá através do Enem. Foi também em 2018 que eu descobri o que era Harvard. Eu estava no YouTube ali buscando qualquer coisa e vi um vídeo de um depoimento de uma aluna falando como ela tinha saído da região muito pobre de São Paulo para chegar em Harvard. E aquilo me tocou muito, porque ela falava de uma forma muito honesta, muito genuína, que não tinha sido fácil, que muita gente tinha ajudado ela, mas que era um caminho possível. Então eu comecei a sonhar com isso e me perguntar por que também não pode ser a minha realidade. E comecei a pesquisar. Até então eu não conhecia ninguém que tinha estudado lá, ou que estudava fora, ou que tinha ido para os Estados Unidos fazer curso superior. Era algo totalmente fora da minha realidade. Na época do ensino médio nunca tinha se conversado sobre isso. E eu decidi que eu ia tentar. Fiz a primeira tentativa em 2019, não deu certo. Fiz a segunda tentativa agora em 2020 e finalmente consegui minha aprovação. Que história é essa, né? E que sotaque gostoso. Eu também estava aqui, estava encantada com esse sotaque. E agora você vai para os Estados Unidos e você vem de uma família, você falou que é do interior de Alagoas, né? Seu pai e a sua mãe, né? Como é que eles viram isso, esse movimento seu de ir para o exterior e estudar lá? Como é que foi isso? Conta um pouquinho a história da sua família. Claro, meu pai já é falecido, ele faleceu ano passado. A minha mãe está com seus 64 anos, ela entrou na faculdade aos 60, então foi bem recentemente que ela realizou o sonho de cursar graduação. Meu pai não terminou o ensino fundamental na época, porque não tinha condições, morava no interior. Meus avós e minha mãe, eles estão muito felizes. Eu não sei se eles entendem muito bem o que está acontecendo. Mas eles ficaram muito felizes. A minha avó fica dizendo que eu vou pro Harvard, disse que o Harvard é um lugar muito bom. Gracinha. E eles estão muito contentes, assim, com a repercussão toda que isso teve. Foi algo bem positivo. A gente recebeu muitas mensagens de carinho, foi bem legal. Vasti, vamos fazer o seguinte, eu posso conversar com a nossa outra convidada que a gente trouxe para fazer parte? E aí a gente vem com a história do que ela está fazendo? O Nordeste Nerd, gente, vocês vão conhecer essa página daqui a pouco. Porque além de ir, ela quer também inspirar outras pessoas. Estou encantada com a Natália. E agora a gente convidou a Eliane Santa Cecília, que é psicopedagoga, está aqui com a gente, né? Justamente para... Ela ficou sabendo dessa história também, porque nós mostramos para ela o que estava vendo. E a gente quer saber de você. Ela vem, né, do interior de Alagoas, né, teve as dificuldades, como ela falou ali, e agora vai para Harvard. Quer dizer, isso é persistência? Então, isso é persistência, isso é carinho, isso é amar o que faz. E, na verdade, eu quero parabenizar a Natália Cecília primeiro, porque eu sou muito otimista em relação à educação também, eu acredito. Então, na verdade, eu já disse várias vezes que a gente só acredita que ensina quando a gente acredita que o outro aprende. E ela acreditou nos sonhos, ela acreditou que ela pode. Então, na verdade, ela seguiu um exemplo, claro, ela citou esse exemplo, né? E ela acreditar no exemplo e conseguir, isso é um mérito pessoal e que ela realmente deve divulgar para as pessoas entenderem que elas podem.
E esse otimismo que eu senti o tempo todo na fala dela, né? Com os olhos brilhando e, na verdade, não precisa dos outros entenderem o que é Harvard. Ela sabendo o que é e podendo divulgar essa questão. E depois, Mônica, que ela se informar, que ela se formar, trazer de volta para o nosso país aquilo que ela aprendeu fora, isso vai ser muito importante. E aí, como ela acreditou no sonho dela, as pessoas agora podem acreditar no exemplo dela. E aí eu fico pensando o seguinte, a gente vive num país onde a desigualdade é muito grande. E ela foi... Conseguiu, com certeza. Inclusive, eu estava lendo e, assim, eu conheço Arapiraca. Eu tive a oportunidade de, há 5 anos atrás, ir a Maceió e conheci Arapiraca, que é o interior da Alagoas. É uma cidade muito pequena, né? Então, mais ainda, a gente vê da desigualdade, inclusive de condições sociais, não é só educacionais. Então, é um mérito realmente dela. Agora, essa desigualdade, ela pode ser superada com a questão das oportunidades. As oportunidades, a gente sabe que não são muitas, mas quando aparecem, a gente tem que grudar nessas oportunidades e divulgar, que é o que eu acho que mais ela precisa de fazer nesse momento. E ela está fazendo, já a Vasti vai comentar. Eu preciso muito te agradecer, Eliane. Eu que agradeço estar aqui. Eu quis trazer você pelo seu amor pela educação e eu sei que você se encantou. Eu te agradeço imensamente. Mas eu te agradeço imensamente e vamos, sabe, com essa curiosidade, com essa persistência. Eliane Santa Cecília, que é psicopedagoga, a gente pode ficar aqui para você acompanhar também, tá? Ok, obrigada. E aí a gente está falando de intercâmbio, não é? A gente falou de Harvard e falando em intercâmbio a gente procurou a UFO para saber dos programas da universidade. Por causa da pandemia, é claro que a gente sabe que os programas estão suspensos, mas a gente sabe que eles existem. Quando tudo voltar, digamos, ao normal, claro que as pessoas podem procurar. Deixa eu chamar a Tânia Costa, que está com o professor Valdenor, que vai explicar melhor como é que funciona esse intercâmbio com outras instituições internacionais. Tânia. Olha, Mônica, o professor Valdenor Barros é diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais. E a gente estava conversando que atualmente existem cerca de 300 contratos de intercâmbio em andamento. Está tudo suspenso nesse momento. Está sendo um momento tenso, está sendo um momento difícil. Professor, bom dia. E para a universidade como um todo, a universidade brasileira, ela não consegue mais se isolar, ela precisa se internacionalizar. E nesse momento em que a mobilidade está suspensa, isso causa um estresse interno, porque todos os movimentos ficam suspensos. Nós tínhamos alunos em diversos países que estão com dificuldade de retornar, porque há aeroportos fechados. Nós temos pesquisas em andamento, algumas delas foram interrompidas porque implicavam na mobilidade de pesquisadores, né? Ainda bem que temos a tecnologia, e nós já estamos articulando com os nossos parceiros a possibilidade de, nos próximos semestres, iniciar um programa de mobilidade virtual. O que implica isso? Implica que nossos alunos poderão realizar disciplinas à distância em universidades estrangeiras. Para a pessoa de casa, para o pessoal de casa entender a importância disso, quando a universidade tem um número positivo, um bom número, vamos dizer assim, de intercâmbio, isso significa bom posicionamento no ranking para a própria universidade, enriquecimento para o aluno da pós-graduação, o professor da universidade e também para o país. Sim, a internacionalização, ela promove uma energia dentro da universidade que às vezes a comunidade não imagina. A universidade é a Universidade de Uberlândia. Ela não é uma universidade de Uberlândia, é uma universidade federal do Brasil. E as universidades, como eu dizia, elas não podem mais se isolar. E se a universidade não participa desses movimentos internacionais, a universidade não é visível nos ranqueamentos, né? Então, por exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia é considerada uma das melhores universidades do país, mas se ela não se internacionalizar, nós não vamos sair desse espaço. Muitos alunos do curso de engenharia são enviados para intercâmbio na França, muitos engenheiros, né? Na França, mas tem também intercâmbio com o Canadá. Quantos países hoje? Nós temos parcerias com aproximadamente 50 países. Alguns desses países nos oferecem bolsas de mobilidade, como é o caso do Canadá. Nós temos parcerias com a Espanha, com Portugal, né? E com a França é o nosso parceiro mais especial. Nós temos aproximadamente 20 alunos realizando duplo diploma
na França, ou seja, eles sairão com o diploma da Federal de Uberlândia e com o diploma europeu por um programa financiado pelo governo brasileiro chamado Brafitec. E esse programa viabiliza a participação de nossos engenheiros e a inserção dos nossos engenheiros no mercado europeu. Nós temos, por exemplo, alunos formados aqui que atuam em empresas como a Renault, por exemplo, na França, né? Então, se não fosse por meio desses mecanismos de internacionalização, a nossa ciência não seria conhecida, a nossa competência não chegaria até os outros países. Como você pega essa jovem que vai para Harvard, né? Essa internacionalização permite esse fluxo de cérebros e permite também uma nova compreensão de território. Nós não estamos mais presos localmente. É interessante pensar que num processo de intercâmbio, nesse processo todo que o professor disse, existem bolsas que são liberadas para viabilizar a chegada, né, desses estudantes em outros países. Para o futuro, para a gente encerrar a nossa conversa, o que se espera? Quando tudo isso passar e essa rotina puder ser retomada, o que se espera para aumentar esse número de intercâmbios e facilitar esse crescimento que faz bem para a ciência? É necessário que o Brasil tenha uma política nacional de internacionalização. Isso, infelizmente, ainda não temos. As universidades isoladamente que buscam realizar essa internacionalização. Falta apoio financeiro, falta bolsas que permitam essa mobilidade. Agora, o que tem se discutido é que esta pandemia vai provocar um movimento de virtualização. Talvez nós tenhamos que melhorar as nossas conexões tecnológicas e a boa parte das nossas mobilidades serão realizadas online. Claro que há um prejuízo, porque você não tem o contato humano direto, não tem a experiência cultural que uma mobilidade física permitiria. Bom, eu conversei ao vivo com o professor Valdenor Barros, que é diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais da Universidade Federal de Uberlândia. Com essas informações, a gente espera que tudo passe. Obrigada, professor, pela valiosa participação. Mônica. Obrigada, viu, Tânia? Leve meu abraço aí ao professor Valdenor, gosto muito dele, que conversa boa aqui. Assim, antes de voltar com a Vasti, a gente está com a Eliane Santa Cecília aqui, é um divisor de águas que pode ser. Com certeza. Não é? Essa conversa que a gente Agora tem sim, aqui. eu acredito muito no intercâmbio mesmo, onde eu possa vivenciar a cultura do outro país e depois fazer essa troca. Isso é o inter, na verdade, né? Então, assim, é um paliativo fazer as questões virtuais. Mas é importantíssimo estar presente. Com certeza logo a gente vai estar. Vasti, estamos vivendo de paliativo. De paliativo, é verdade. É o momento. E a Eliane falou muito agora isso que a gente vai trazer, que é o exemplo agora, da Natália, porque o legal da Natália, o mais impressionante, o que mais me chamou a atenção na história dela, é que além da conquista pessoal, ela se preocupou em ajudar outras pessoas a ter essa conquista. Porque um dia ela contou aqui, né, que ela viu alguém que conseguiu e não sabia o caminho. Então, ela resolveu ajudar outras pessoas a encontrar esse caminho, facilitar, criar mais oportunidades. E aí surgiu a ideia de uma página nas redes sociais que é o Nordeste Nerd, né, Natália? Isso mesmo. Muito bonitinho. Isso resultou porque eu fiz um post despretensioso, compartilhando ali com os meus amigos e no LinkedIn também, que eu tinha conseguido esse intercâmbio, que era algo que eu já estava no processo ali há 2 anos, entre sonhar e concretizar. E que eu me disponibilizava pessoalmente para atender se alguém tivesse dúvidas sobre o processo e tudo, porque eu sei que não é uma informação que está facilmente acessível e que eu tive que pedir ajuda para várias pessoas durante o meu processo. E eu recebi tantas mensagens que, pensando em atender bem todo mundo e deixar aquela informação acessível, eu criei um Instagram que se chama Nordeste Nerd. Em 2 semanas nós somos quase 12 mil, foi uma coisa muito rápida. Nossa. E o bacana é que a página não é só para falar do meu procedimento, já fiz esse post, eu recebi vários depoimentos de outros nordestinos que tinham conseguido bolsas de estudos e que queriam divulgar essas oportunidades a partir do depoimento deles. Então, o objetivo da página da Nordeste Nerd é compartilhar oportunidades e compartilhar oportunidades a partir do ponto de vista de pessoas que vivenciaram aquilo, para que tudo seja tratado com propriedade. E para deixar bem claro, a página não tem nenhum fim lucrativo, não vende mentoria, não vende curso. É realmente apenas um espaço para juntar informação e depoimentos sobre bolsas e tornar essa informação acessível. Porque eu acredito que a gente só sonha com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente vê concreto ali.
Tanto que eu sei que se eu tivesse conhecimento sobre o que era Harvard ou o que era o processo na minha época de ensino médio, eu poderia ter feito faculdade lá fora. Que até então era algo que se eu dissesse para alguém que eu ia para lá, acho que ninguém acreditava. E o outro objetivo da página é espantar essa falsa ideia que algumas pessoas têm, que quem vai para lá é gênio, são pessoas assim excepcionais que nasceram assim. Eu me sinto uma pessoa totalmente normal, eu não era tão estudiosa no meu ensino médio, não tirei uma boa nota no Enem quando terminei o ensino médio, fui entrar na faculdade muito tempo depois. O que eu quero que as pessoas entendam é que é difícil, mas é um processo que envolve muita disciplina, foco, saber pedir ajuda para pessoas, procurar muito na internet, encontrar bons grupos de estudo. É um processo de etapas e não algo que você nasce com aquilo, que você vai fazer aquilo. Sabe o que eu vejo muito dela, da Natália? É essa curiosidade, esse interesse que a gente até falou aqui. Aproveitar as oportunidades que foram aparecendo para ela. E ela foi bem sucedida nas relações que ela foi criando. E isso que ela colocou, Mônica, é importantíssimo para que as pessoas pensam que não é um trabalho individual, é um processo. É um processo onde ela criou grupos para ela estudar, meios dela obter informações. E o conhecimento, ele é social. Quanto mais eu transmito, mais eu aprendo. Então, isso que ela está fazendo é uma rede de saberes maravilhosa. Ela só tem o meu abraço. E sabe o que mais também? A gente entende a educação, às vezes, e é um dever do Estado, é um dever da família, mas está na Constituição brasileira, que ela depende da colaboração da sociedade também. Exatamente. Então, é ela desempenhando o papel social, né, enquanto cidadã também, de promover essa educação. E mesmo que não exista uma política pública ainda incentivando esses intercâmbios, isso que ela está fazendo, ela está diminuindo, ela está encurtando o caminho para tantos sonhos de tantos brasileiros como ela de estudar em Harvard. Adorei essa conversa. Né, Vasti? Essa notícia foi bem boa, né? Essa foi bem boa e inspira todos nós. Ela fechou a semana com ouro. Foi, verdade. Eliane Santa Cecília, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. Natália, sucesso. Vá dando notícias pra gente. Obrigada por ter atendido o nosso pedido. Um beijo, viu? Muito inspirada em te conhecer. E se eu puder deixar um recado final, o objetivo da página é também conseguir localizar alunos notáveis e conseguir direcionar bolsas de inglês para esses alunos. É nisso que eu tenho trabalhado agora, tentar conversar com empresas, com grupos empresariais que querem fazer isso. Porque assim, todo mundo acredita que a educação é o único caminho para a gente mudar o país. E eu acredito também. Mas a gente tem que investir nessa educação. A educação que transforma é a educação que dá oportunidades. Eu fui aluna de escola particular. Eu nunca vou saber o que o aluno da escola pública passa, ou já passou. Mas o que eu puder fazer para ajudar esse aluno, eu me disponho. Então, queria deixar esse recado. Se alguém que estiver assistindo é alguém relacionado a línguas, a bolsas, e quiser tanto divulgar a oportunidade, como fazer uma parceria para poder proporcionar realmente educação de qualidade para tantos jovens talentos que estão no interior, que não têm condições, que são de classes econômicas desfavorecidas, estamos totalmente abertos. É só colocar no Instagram Nordeste Nerd e conversar com a gente. Valeu, Natália. Obrigada, Vasti. Obrigada, Eliane. E a você também que está acompanhando a gente aqui, viu?